A dopamina é um neurotransmissor responsável por motivação, não é prazer. Muita gente fala que é prazer, mas não é prazer. E o estudo que determinou isso foi bem interessante. Qual que é o do prazer? Nesse vídeo, o psicólogo e neurocientista Eslen Delanogari explica como a dopamina pode influenciar a vida das pessoas, principalmente nas suas escolhas. Também explica por que a dopamina é o hormônio da motivação. Vamos acompanhar? Mas antes, peço que deixe o like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e ajudar meu trabalho. Obrigado e agora vamos ao vídeo. Eu queria tentar fazer com que as pessoas entendessem que ter substrato informacional pode virar motivação. Na medida em que você sabe os benefícios da atividade física, na medida em que você sabe os benefícios de ter uma rotina, na medida em que você sabe os benefícios de dormir bem, na medida em que você sabe os benefícios de estudar mais, de se manter cognitivamente ativo, na medida em que você entende e tem essas informações dentro do seu cérebro, você começa a ter substrato para começar a valorizar aquilo e, portanto, ter motivação. A dopamina é um neurotransmissor responsável por motivação, não é prazer. Muita gente fala que é prazer, mas não é prazer. E o estudo que determinou isso foi bem interessante. Qual que é o do prazer? O do prazer é um conjunto, é um blend de endorfinas endógenas, também um pouco de dopamina, adrenalina, serotonina. Mas dopamina é motivação para duas coisas: buscar prazer, então ela vem antes do prazer, e principalmente fugir de perigo. Quando a pessoa tem um orgasmo no sexo, quais são os principais hormônios que ela libera ali? É uma chuva. Inclusive o artigo mais lido da Journal of Neuroscience foi um artigo que, e aí você imagina como que ele foi feito, foi um artigo que mapeou as áreas do cérebro de um homem quando ele está tendo um orgasmo. E não tem nada demais, é umas áreas que se acendem ali, umas áreas envolvidas com prazer, envolvidas com... Mas por que tem um prazer tão agudo? Tem que haver ali alguma coisa, porque o prazer no momento ali é muito agudo. Há uma liberação muito grande de algum hormônio. Tem. Noradrenalina, dopamina, serotonina, é um blend. Mas a dopamina, o intuito foi esse. O intuito foi fazer com que as pessoas entendessem que se você tiver substrato informacional, você consegue ter mais motivação para fazer as coisas, ou pelo menos tentar ter mais motivação. Um cara chamado Wolfram Schultz, um alemão, ele desenhou um estudo muito legal com macaquinhos, mostrando... Ele foi o cara que desbancou a dopamina igual a prazer e mostrou que dopamina é igual a motivação, e isso tem tudo a ver com treino e comportamento alimentar. Ele botou um macaquinho parado numa cadeira, ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira, implantou uns eletrodos no sistema de recompensa desse macaquinho, e ele tinha uma etapa. Olha que interessante, cara. Ele tinha uma etapa onde o macaquinho, primeiro, ele ensinou o macaco que dentro de uma mamadeira que ficava num trilho, assim, a mamadeira ficava lá, ela vinha escorrendo para cá até ele conseguir beber o que tinha dentro da mamadeira. Na mamadeira tinha suco. Suco de laranja, o macaquinho adora suco de uva, laranja, eles gostam, os primatas. Primeiro ele ensinou o macaco que tem suco na mamadeira. Depois ele ensinou o macaco que se o macaco apertar 10 vezes um botão, ou seja, exercer um trabalho, um esforço, a mamadeira vem. E depois ele ensinou que o botão só é liberado, não adianta ele ficar apertando, o botão só é liberado quando acende uma luz no teto. Quando a luz está desligada, pode apertar. E o macaquinho não aperta, ele aprende que não adianta. Aí ele começou a aprender. Sempre que a luz acende, se eu apertar 10, 20 vezes esse botão, a mamadeira com suco vem até mim. E o danadinho aprendeu. Aprendeu. E aí o pesquisador foi perguntar, aonde que aumenta a dopamina? Quando o macaco bebe o suco, quando ele aperta o botão ou quando ele vê a luz? Porque aí ele conseguia verificar se a dopamina dava prazer quando o macaco bebe o suco. Eu acho que era quando ele via a luz. Quando via a luz. Mas daí tem algum... Vinha pra ele o seguinte: vem a luz, vou conseguir o suco. Eu tenho um sinal pra buscar uma recompensa. Você já deu essa aula no Interligas. Era a antecipação do prazer. Exato, eu achei essa frase sensacional. Só que isso tem algumas coisas que a gente pode tirar desse estudo e aplicar na nossa vida, galera que tá assistindo aí. Primeiro, então a dopamina ela gera motivação, porque quando o macaco vê o suco, os eletrodos estavam implantados no sistema. Quando vê a luz, os eletrodos estavam implantados no sistema, a dopamina explode. Ele vai lá, aperta, quando ele bebe o suco, já quase não tem mais dopamina. Sim, mas está ligado ao suco. Tá ligado ao suco, sim. E esse é o nosso aprendizado. Perfeito, exato. Então quando você vê uma pizza no filme, é ali que o seu dopamina explode.
Quando você pega o iFood pra pedir a pizza, é o macaquinho apertando o botão. Quando a pizza chega, às vezes você até se arrependeu de ter pedido. É, por exemplo, aquelas Faz pessoas todo que... sentido, cara. Entendeu, cara? Você falou, porra, por que eu fiz isso? Já passou o filme, atrasou o motoboy. Você fala, putz, cara. São, agora por exemplo, aquelas pessoas que compram um monte de roupa, por exemplo, e guardam tudo no armário. E aí você fala pra pessoa, olha o seu armário, tem alguma coisa com etiqueta? E o mesmo é quando o cara vê um vídeo de vocês e dá vontade de treinar. O cara viu um estímulo discriminativo que... Ele viu o vídeo e fala, puxa, podia treinar. Eu quero treinar. E aí, puf, explode dopamina na cabeça. Aí quando ele já chega aqui, ele fala assim, putz, a vontade já passou. Vou pra casa. Vou tirar uma foto, falar que tá pago e vou pra casa. Mas, ó, primeiro de tudo, o macaquinho tem que saber que tem suco. Se você não ensina, ele não tem... Nada significa nada, porque ele não sabe o que ele quer. E aí eu tenho uma aula no RD chamada Qual é o seu suco? Porra, que irado. Que legal. Inclusive, um cara me mandou um quadro de um gorila, velho. Uma cara brava, assim, um gorila escrito Qual é o seu suco? Um quadro enorme, tá lá em casa. Muito bonito, aliás, muito obrigado. Legal. E o Qual é o seu suco virou a aula mais assistida, cara. Só essa aula, já de pessoas que reassistiram lá, a gente tem os cálculos, deve ter umas 350 mil views. Só essa aula de pessoas que reassistem. Porque se você... o título foi genial. Porque, cara, se você não sabe qual é o seu suco... Pra que você vai apertar o botão depois que acende a luz? Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. Se o macaquinho, se você não mostra que tem suco, ele não vai apertar, não vai fazer trabalho, não vai apertar o botão, não vai entender os estímulos que permitem ele buscar aquela recompensa. E aí tem outras coisas. Quando a recompensa é 100%, ou seja, o macaquinho vai apertar e 100% das vezes ele recebe o suco. A dopamina aumenta isso aqui, digamos. Quando os pesquisadores reduzem a probabilidade de ter ou não suco, então água ou suco, para 50%, a dopamina explode. Expectativa. Porque talvez eu ganhe a recompensa. E o nosso cérebro adora isso. Aí a gente tá falando de jogo de azar, por exemplo. É o mecanismo básico de um cassino. Puta que... Talvez eu ganhe a recompensa, cara. Cara, a dopamina, ela quadriplica o pico. É 4 vezes mais. Se a recompensa for sempre exata, 100%, o macaco perde a graça um pouco. Ele tem a motivação e tal. Mas quando você joga um talvez, o bicho fica louco, assim. Cara, louco. olha como recompensa é uma coisa interessante. Isso tem a ver com, por exemplo, motivação sexual. Né? Então, quando... Por exemplo, é diferente. Se uma mulher aparecer na sua frente e ela estiver disponível. Exatamente. Você olha... Mas agora, se a sua mulher ela pegar e usar uma roupa mais coberta, que deixa um pouquinho de pele, aí você fala, cara, aquilo é sensual. Uhum. É a diferença do sensual e do vulgar. Né? É a disponibilidade. E a gente vê as pessoas agirem assim, né? Valorizar essa dificuldade, a antecipação do prazer frente a uma dificuldade a ser vencida, né? E tem uma outra parada nesse estudo, que é o quê? Quando o macaquinho exerce o esforço, vê a luz, aperta o botão, a dopamina explode. Aí quando chega o suco, a garrafinha, a dopamina já está no nível basal, mesma coisa que estava antes da luz acender, ela volta para o basal. Mas se na garrafa, em vez de suco, tiver água, ou nada, ou uma substância enjoativa, amarga, que ele não gosta, se ele tiver uma frustração, os neurônios dopaminérgicos inibem. Eles caem abaixo do basal. Nossa. Outras áreas do cérebro desligam ele. Caramba. Esse delta entre aonde estava pro basal e para onde cai é o que a gente chama de frustração. Que legal. Isso é frustração no cérebro. Por isso que é importante, primeiro, você sempre ter uma expectativa relativamente controlada, não pode jogar um bagulho lá em cima, porque senão você vai se frustrar sempre. E ter mais ou menos a ideia de que, cara, pode não dar certo. Pode ser que venha água em vez do suco dessa vez. Que legal. Isso vai controlar o seu nível de frustração hormonal. É, isso, exato. Olha que interessante, hormonal, cara. Exato. É por isso que um psicólogo ele não ensina um paciente a ser feliz. Ele ensina um paciente a lidar com os problemas, que vão continuar acontecendo. O que você acha dessas informações que foram passadas aqui? Deixe aqui seu comentário sobre o assunto e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.